Boa noite, pessoal. Dia de grande vitória hoje aqui na CPMI do INSS. Eu estou ainda na sala da CPMI, acabou de terminar a oitiva do dia de hoje, mas, obviamente, a grande notícia foi a quebra do sigilo do Lulinha, a convocação do Augusto Lima, a quebra dos sigilos do Banco Master e outros 80 requerimentos que nós aprovamos hoje aqui na oposição. Eu quero contar um pouco de como aconteceu isso tudo hoje. Eu vim cedo para a CPMI, o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição, está fazendo grande trabalho, me delegou a liderança hoje porque ele não conseguia chegar cedo. E sempre há uma reunião prévia antes da reunião da CPMI entre a liderança do governo e da oposição. Eu representava o da oposição e representando a liderança do governo, como sempre faço, o deputado Paulo Pimenta, junto com o senador Carlos Viana. E aí, na reunião, uma sala que é aqui atrás, inclusive, ali atrás tem uma portinha, tá vendo? Ali tem uma sala em que se decide o que vai ser votado com base na pauta apresentada pelo presidente. Durante essa reunião, o presidente apresentou a pauta, que já era conhecida, já estava publicada, e o Paulo Pimenta disse, não vamos votar nada hoje se não colocar os nossos requerimentos. Ele queria botar requerimentos, primeiro, que não tinham nada a ver com o CPMI do INSS, ou que não tinham sido apresentados no prazo e que não contribuíam também para as investigações, eram requerimentos políticos, né, de convocação de pessoas que, repito, não tem a ver com essa roubalheira dos aposentados feita pelo governo Lula, pelo PT. Aí, o que aconteceu? Ele disse, nós vamos apresentar um requerimento para votar tudo em bloco. Se vocês não votarem, não incluírem na pauta os nossos requerimentos. Isso, a gente não vai fazer isso, não vai aceitar, a gente prefere votar, então, um a um todos os requerimentos. Pode votar os 86, ficar aqui até madrugada, até amanhã, não tem problema. Ele não aceitou, disse que ia fazer a votação em globo. Ele disse, então tá bom, então vamos votar em globo e todo mundo vai saber que vocês quiseram acabar com o trabalho da CPMI hoje, porque iam enterrar os 86 requerimentos que tinham na pauta de uma vez. O que eles não esperavam é que dentro do regimento, que a gente sempre estuda bem e está super bem também assessorado aqui pelo nosso corpo técnico, né, tanto do novo como da oposição, enfim, os demais assessores da casa aqui, e também, obviamente, nosso conhecimento, mesmo com os anos agora já de trabalho aqui no Congresso, a gente sabia que existia no regimento uma forma de fazer a aprovação do mérito desses requerimentos de forma simbólica, que é pelo visual do presidente, olhando quem está na sala e não pela votação nominal, que é no celular ou nos terminais, que aí os deputados podem vir, né, de outros lugares na hora e acaba dando tempo muitas vezes do pessoal vir votar. E como funciona isso? Havia duas votações. A primeira votação era do requerimento para votar todos os outros requerimentos em globo, né, um requerimento que se chama procedimental. E nesse requerimento procedimental apresentado pelo PT, nós fomos voto vencido na votação simbólica. Nós dissemos, nós somos contra votar tudo em globo, nós queremos votar um a um, e o PT, né, o Paulo Pimenta, a turma do Lula aqui, né, disse, não, nós queremos votar tudo junto, e votar a favor do requerimento, simbolicamente, nós contra. Aí foi pedido verificação nominal, fomos nós que pedimos. E nessa verificação nominal, cada um teve que, pelo celular ou aqui pelos terminais, colocar o seu voto, e nós perdemos, como nós achávamos que ia perder mesmo a votação, e o quórum deu 31 votos. Perdemos, se eu não me engano, por 18 a 13, algo assim, ou 18 a 12. Acho que o presidente não votou, porque ele não vota, a não ser em caso de empate, certo? Só que depois dessa votação nominal, precisa passar 1 hora para fazer uma nova votação nominal. E aí, quando veio o mérito da votação dos 86 requerimentos, tinha que votar de novo. Ou a favor dos requerimentos, né, que aí significava votar a favor de quebrar o sigilo do Master, a favor de quebrar o sigilo do Lulinha, a favor de saber quem voou nos aviões do Vorcaro, a favor de convocar o Augusto Lima, né, que é o banqueiro do Master, que já está envolvido com o PT desde lá o tempo da Bahia, né, do senador Jacques Wagner, que estava aqui também. Então, enfim, nós orientamos favoravelmente aqueles requerimentos todos, porque nós não queremos blindar ninguém, e o PT votou. Ou seja, o PT votou para blindar todo mundo. E aí, o presidente declarou a vitória da oposição, de quem queria os requerimentos, porque o número de deputados que levantou a mão aqui se opondo à aprovação, porque assim, quem é contrário se manifeste, foi menor do que o número de 16, que é
o número necessário para bater o quórum, né? Ou seja, ter maioria simples. E aí foi pedida ainda uma verificação visual pelo PT, que é algo que não se faz normalmente, então ele até disse, o Carlos Viana, em deferência, né, ao líder do governo, Paulo Pimenta, ele fez essa verificação visual, contou os presentes, contou 7 titulares, repetiu a contagem de 7 e declarou a vitória nossa, porque não tinha chegado a 16. O PT agora está argumentando que tinha 14 pessoas contra os requerimentos, mas mesmo assim 14 não dá 16, então mesmo esse argumento não vale. E aí o PT foi para pancadaria. Eles que dizem que não querem blindar ninguém, que eles estão aqui para investigar, aliás, não assinaram a CPI, né? Nem vieram aqui dizer que, né, foram para a violência, agrediram inclusive Luiz Lima. Aí as imagens falam por si, vocês viram tudo, né? Eu também fui ali na mesa para ajudar a proteger o presidente Carlos Viana, que está ainda se recuperando de cirurgias em virtude de um tratamento de câncer. Mas esse pessoal do PT não tem limite nenhum. E agora a gente está só esperando os próximos passos para virem esses documentos, inclusive a quebra do sigilo do Lulinha, que foi pedido também pela Polícia Federal, e também o ministro André Mendonça do STF quebrou. Então foi um dia de grande vitória, grande choradeira do PT, eles estão em chorar as pitangas agora lá no Davi Alcolumbre, estão querendo ganhar no tapetão, não vai acontecer, né? Se for respeitado o regimento interno, vai ser mantida a votação como foi, e a gente teve hoje realmente o dia mais importante e feliz da CPMI. Eu estou muito contente também por ter participado de tudo isso desde o início da manhã. Depois, obviamente, quando o senador Rogério Marinho chegou, ele assumiu a liderança e tocou também aqui na comissão. Mas o mais curioso é que depois dessas sessões, dessas imagens que vocês viram de pancadaria, de selvageria, o PT sumiu da comissão. Não vieram mais participar dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito durante a tarde, nenhum petista, nenhum. Paulo Pimenta não veio, Alencar Santana não veio, o Rogério Correia não veio, ninguém da base governista, só a oposição aqui para realmente inquirir, perguntar ao depoente, que veio com habeas corpus, não estava respondendo nada, mas só nós fazendo trabalho que é de investigação. E o que isso demonstra de verdade? Que o PT, na verdade, só quer realmente blindar. Não tem mais ninguém para blindar, porque nós aprovamos todos os requerimentos, 86 requerimentos, sumiram, tomaram Doril, foram embora. Por quê? Porque agora a CPMI perdeu razão de ser para eles. Eles não têm mais por que estar aqui, você não tem mais quem blindar, eles perderam e nós ganhamos. E agora o trabalho realmente começa de verdade, com todos os dados que há tanto tempo a gente estava querendo, há tanto tempo a gente estava se queixando da blindagem que o governo Lula fazia. Agora a gente vai ter todas as informações na mão e a gente precisa também prorrogar a CPMI do INSS para que nos próximos 60, 90, até 120 dias, é meu requerimento de prorrogação, a gente possa terminar os trabalhos, porque senão a CPMI termina já no fim de março. O prazo inicial é fim de março, dia 27 ou 28 de março, se eu não me engano, é a data limite de funcionamento da CPMI, e nós precisamos até lá apresentar o relatório e aprová-lo se ela não for prorrogada. Mas nós já temos assinaturas, a prorrogação tinha que ser automática. Vocês sabem que eu fiz toda a coleta no passado, 175 deputados, 29 senadores assinaram, muito mais do que o número necessário. E agora a gente depende só da publicação dessa prorrogação e da leitura na sessão do Senado, que até agora Davi Alcolumbre não fez. Ele precisa fazer, porque senão ele não está seguindo a lei e o regimento, e a gente vai cobrar que ele faça, senão nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis para que a CPMI do INSS seja efetivamente prorrogada. Então, pessoal, para quem queria entender um pouco mais os bastidores aqui da CPMI, fica aqui a história completa do que aconteceu hoje. O governo perdeu para a soberba, perdeu para a certeza de uma vitória que não veio, acharam que iam nos derrotar numa cartada só, e a carta que eles usaram para tentar nos derrubar foi a que nós utilizamos justamente para vencê-los e aprovar todos os requerimentos em globo. Então, pessoal, estou aqui, se vocês quiserem dar uma olhada em volta, agora a sala já está vazia, está terminando, vou pegar o meu voo para o Rio Grande do Sul, voltar para casa, voltar para o Rio Grande amado, para pousar em Porto Alegre hoje à noite ainda, e eu agradeço a audiência de todos vocês e mais do que isso, a torcida e todos que estão aí acompanhando esse nosso trabalho na CPMI do INSS. Lamentável pancadaria que teve hoje. E mais, nós já entramos no Conselho de Ética e também na mesa diretora para pedir a cassação do mandato do Rogério Correia, bem como também
a sua suspensão cautelar imediata, suspensão do seu mandato, porque o que ele fez hoje, dar um soco na cara do Luiz Lima, é quebra de decoro, não tem a menor dúvida disso, além de ser um ato absolutamente covarde, vil, violento. As imagens são claras, eu postei no meu Instagram, inclusive, em outras redes sociais. Ele chega, olha para o Luiz Lima, dá um soco nele e ainda sai correndo. Uma covardia absurda e isso é intolerável. Estamos, portanto, ingressando contra ele no Conselho de Ética, assim como soube também que o PL está fazendo o mesmo, não só contra ele, também contra Paulo Pimenta, que fez aqui denúncias completamente mentirosas, baseadas em dados e fatos falsos, que foram depois reconhecidamente falsos, acusando a oposição, nós, deputados, senadores, de receber dinheiro. Veja bem, nos acusam daquilo que nós sabemos, os outros, na verdade, são hoje investigados para blindar aqui investigados, como se nós estivéssemos fazendo isso. Hoje, a verdade veio nua e crua, todo mundo percebeu, aquelas imagens de pugilata, aquele ringue que virou a comissão, demonstrou até que ponto o petista é capaz de ir para defender corrupto. Essa é a verdade. Lula disse que se o filho dele deve, tem que investigar, tem que abrir tudo, tem que dar explicação. Mas na hora H, na prática, quando a gente queria quebrar e conseguimos o sigilo dele, eles foram até as vias de fato, pelo desespero de ver a casa cair. Deu pro PT. Chora PT, chora Lula. Dia 1º de março, todo mundo na rua. Fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula. Aqui, aliás, lá em Porto Alegre, nós estaremos a partir das 13 horas na concentração. Foi antecipado o horário da manifestação e às 14 horas começa no Parcão a manifestação por um Brasil melhor, e a gente conta com todos vocês. Procure os horários dos seus estados. São Paulo tem uma grande manifestação puxada pelo deputado Nicolas Ferreira, e lá também estará o governador de Minas Gerais, o nosso Partido Novo, Romeu Zema. Em todo o Brasil, quem é de direito, quem é honesto, quem quer um Brasil melhor, vai para a rua, dia 1º de março, domingo, temos encontro marcado. Valeu? Obrigado a todos, grande dia, grande vitória.